Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje, depois de escutarmos ao longo de vários dias evangelhos que nos causam tanto temor, a nos falar dos novíssimos, céu, inferno, purgatório, juízo universal, juízo particular, dia do Senhor, ira do Senhor, parousia. A igreja nos coloca um texto tão belo, tão bonito, um chamado à conversão, o encontro de um homem pecador com um Deus totalmente santo. Esse texto já é tão conhecido por todos nós. Quem não conhece o texto de Zaqueu? Aquele jovem, rico, pecador, mas que ao se encontrar com Jesus, muda o seu modo de pensar e o seu modo de agir no mundo. Essa cena do texto, segundo Lucas, que nós hoje escutamos, é um chamado à conversão de vida, é um chamado à mudança de vida para todos nós. Observem que a primeira atitude de Zaqueu é muito interessante. Ele procurava ver Jesus. Ele queria ver aquele homem que fazia prodígios. Ele não se contentou só em escutar os relatos, mas ele queria ver, ele queria tomar parte e posse em uma cena. Olhem que essa atitude de Zaqueu é a mesma atitude que nós devemos ter se queremos crescer na amizade com nosso Senhor. Devemos conhecer quem Ele é, experimentá-lo. Devemos de verdade criar uma intimidade com Ele, uma conversa, um diálogo, coração a coração. Não só escutar, falar de Jesus a partir da experiência do outro, mas se faz necessário, é preciso que todos vocês façam uma experiência com nosso Senhor, buscando vê-lo, ver Jesus para se encantar com Ele, ver Jesus para se enamorar mais dele, ver Jesus para se entregar totalmente a Ele. Só que vejam bem, não existe um local para encontrar Jesus senão o lugar da oração. É impossível encontrar com nosso Senhor quem não gasta o seu precioso tempo com Ele. É impossível ver a Jesus senão saboreá-lo na vida de oração. Quando nós encontramos Jesus na oração, nós vemos Jesus em tantas situações, em tantos momentos das nossas vidas, em tantas situações do nosso viver, e Ele vai se revelando ao longo de toda a nossa história, e a gente vai contemplando Ele, e a gente vai vendo a sua ação, e a gente vai sentindo a sua proximidade de nós. Mas Ele só se mostra para quem deseja sinceramente e honestamente vê-lo, como Zaqueu. Vejam que Zaqueu aqui,
não tinha a estatura necessária para ver Jesus. Era baixo, era diminuto, era pequeno. A mesma coisa aqui, minha gente. Nós, se não levarmos a sério a nossa vida de oração, nós só veremos Jesus se nós crescermos em estatura e graça diante de Deus. Só veremos Jesus se nós nos aproximarmos dele e subirmos na montanha da oração para ficarmos com ele. É a única forma que temos de encontrar Jesus. Vejam que Zaqueu tem o desejo, quer vê-lo. Zaqueu proporciona o encontro com o nosso Senhor. Ele sobe na árvore. Nós queremos ver Jesus. Devemos subir na árvore da oração. E o Senhor aqui se aproxima de Zaqueu. Se nós também nos encontrarmos com Ele na oração, no crescimento, na subida das virtudes, uma perfeição, o Senhor também de nós haverá de se aproximar. Vejam que o texto poético de Lucas nos diz assim, que quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima, Zaqueu estava em cima, e Jesus disse: desce depressa, Zaqueu. Ele conhecia Zaqueu, ele sabia quem era Zaqueu. Não era um qualquer, era alguém que nosso Senhor sabia quem era, o que fazia, o que aprontava, como pecava. Mas mesmo aquele homem cheio de pecados, tinha dentro de si o desejo de reconhecê-lo, de vê-lo, de contemplá-lo. E o Senhor diz: hoje eu devo ficar na tua casa. É tão interessante isso aqui, porque o estar na nossa casa não é estar na nossa moradia física, não. O estar na nossa casa é estar na nossa alma, estar no nosso ser. É o Senhor que deve permanecer em nós, e somos nós que devemos conservar a vida da graça, para que o Senhor esteja em nós. Olhe que coisa bonita aqui. Zaqueu é tomado de uma surpresa medonha. Esse homem já me conhece. Eu nunca vi esse homem e ele sabe quem eu sou. Vamos, Zaqueu, desce depressa. Vamos, Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje vou estar contigo. E Zaqueu vai, desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Olha, minha gente, a máxima expressão de receber Jesus nas nossas vidas é, sem dúvidas nenhuma, a Eucaristia. Mas é uma pena que muitas pessoas não acorrem à fila da comunhão com alegria de saber que o Senhor vai adentrar a nossa casa. Nesses últimos anos, fez sucesso uma música no Brasil, que começa com cunho protestante, depois a Igreja Católica toma conta, se não me falha a memória. Uma música que ganhou notoriedade na voz do Padre Marcelo Rossi, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Inspirada aqui. Sim. Não é entrar na minha casa como que uma superstição. É entrar na casa do meu ser, entrar na minha vida, para que eu tenha uma vida de graça, para que eu viva na graça de Deus todos os dias.
e ele recebe Jesus com alegria. Só que o texto é genial, por quê? Porque aquela comunidade ali que contemplava, que via, ao invés de se alegrar porque Jesus estava convertendo um pecador, ao invés de se alegrar porque Jesus tinha tocado em um coração, as pessoas começaram a maldar. É impressionante, mas como as pessoas maldam a relação de Jesus com Zaqueu. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. É impressionante, mas é como se nosso Senhor não pudesse se aproximar de um pecador. Eu sempre tive como propósito na minha vida sacerdotal de buscar ser muito acessível a quem quer que precise de Deus, a quem quer que procure a Deus. E já fui capaz, nessa minha vida sacerdotal, por incrível que pareça, desde resgatar alguém numa situação de quase sequestro, diante de nosso Senhor, até alguém com a corda no pescoço, por desilusão, por sofrimentos, por uso de entorpecentes e tantas situações assim. Já fui capaz de salvar, graças a Deus, tantas pessoas e de trazê-las para o encontro com nosso Senhor. E sempre tive um propósito assim, de encontrar a pessoa em uma situação errante e trazê-la para próxima de nosso Senhor, mesmo que pudesse algumas vezes ser mal interpretado, que é muito comum. Por quê? Porque com nosso Senhor foi assim, com a gente não poderia ser diferente. Vocês imaginem que Jesus Cristo aqui se aproxima de prostituta, se aproxima de corruptos, se aproxima da escória da sociedade, para fazê-los mudar de vida e aceitá-lo como Senhor da vida. Imaginem um padre fazendo ipsis literis, ou seja, tal qual Jesus faz na cidade onde mora. A bagunça que seria da língua do povo a falar. Ninguém nunca diria que o padre estaria ali tentando converter, mas diria que o padre estava ali se lambuzando na escória também. Porque é impressionante a hipocrisia das pessoas. Elas querem que os outros mudem, que os outros se convertam, mas a atitude de sempre jogar pedra e de querer que o outro sempre esteja no pior, permanece no coração. É como se não existisse uma mudança de vida, um crescimento de pessoa. Minha gente, todo mundo pode mudar, todo mundo pode crescer, basta abrir o coração à graça de Deus. E foi isso aqui que Zaqueu fez. Ele ficou tão fascinado por Jesus, ele ficou tão fascinado por aquele homem, que sem nosso Senhor falar nada, mas só simplesmente pelo fato do Senhor ir até a sua casa, saber quem ele era, Zaqueu já muda a atitude e diz: olha, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Por que Zaqueu tomou essa atitude? Porque o Senhor o acolheu com amor, não rechaçou, mas acolheu. Zaqueu ali se sentiu amado,
querido, acolhido. Eu acho interessante porque muitas pessoas têm uma concepção de um homem muito duro, no meu caso. Quem não me conhece, ou quem só conhece o discurso do púlpito, aqui desse lugar, que prego já há uma década. As pessoas muitas vezes dizem assim, mas esse homem é muito duro. E quando criam coragem e se aproximam, principalmente no confessionário, muitas vezes sai tremendo e sai do confessionário já desejando voltar. Por quê? Porque é preciso acolher, é preciso mostrar a face amorosa de Deus às pessoas. É claro que aqui a doutrina tem que ser pregada com dignidade, com zelo, com respeito, mas no confessionário, no dia a dia, nós temos que acolher o outro, para que o outro se sinta amado, para que o outro se sinta de verdade amado por Deus. Deus não aceita o pecado, mas aceita o pecador. Olha, eu já passei por tantas situações nessa história de acolher, que muitas vezes eu já me deparei diante de plateias na nossa paróquia e dizer assim, vamos ver qual vai ser a atitude do padre. É agora que ele expulsa da igreja. É agora que ele faz isso. E por incrível que pareça, é uma atitude totalmente diferente. O padre não é um juiz. Ele não está para julgar. Ele está para ajudar. Ele está para orientar. Ele está para mostrar ao outro que o outro é importante e precioso aos olhos de Deus. E que deve a própria pessoa se enxergar alguém digna a mudar de vida e de Deus se aproximar. Olha a situação aqui com Zaqueu. Ele se sentia amado, querido por Deus. Ele se sentia amado, querido por Deus. E ele se vê na obrigação de dar uma resposta àquele amor. Por quê? Porque amor, com amor se paga. Se paga atitudes elegantes com elegância. Se paga amor com amor. E Zaqueu ali amado, retribuiu o amor. Retribuiu a elegância para com o Senhor e mostrou aquela raça corrupta, suja também, depravada também, que estava ali jogando pedra nele, que ele estava dando um passo para mudar de vida e para aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens. E se defraudei, se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a resposta de Jesus é como que um grito de alegria. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje esse homem começou a sua caminhada de salvação. Por quê? Porque também este homem é um filho de Abraão, é um dos escolhidos de Deus, é um dos filhos de Deus. E é assim, minha gente, que nós devemos agir. Muitas vezes nós vemos se jogar tantas pedras naquele que erra, naquele que cai, e nós esquecemos de amá-lo, de zelar, de cuidar do outro. Não somos juízes. Devemos acolher, amar o outro. Muitas vezes eu vejo como a nossa paróquia é verde ainda, de tão poucas atitudes nobres, muitas vezes atitudes socialmente aceitáveis, com medo de críticas. Mas
se falta muito coração de entender que a igreja não é para os santos, mas para os pecadores, para entender que a igreja não é para os puros, mas para os que estão manchados com o pecado, para entender que todos nós estamos em construção e em crescimento, para podermos um dia alcançar a nossa salvação. Olhem a atitude aqui no texto santo de Jesus. Aquele homem queria vê-lo, subiu, ele olhou, chamou, foi na casa, amou, e aquele homem respondeu. É por isso que muitas vezes nosso Senhor falou em sua vida que as prostitutas nos precederiam no reino dos céus. Por quê? Porque nós temos muitas vezes a opção, o encontro com nosso Senhor e a capacidade de mudarmos de vida, e continuamos pensando de uma forma muito mesquinha. Minha gente, olha como nós temos pessoas caluniadas na paróquia, como se fala tantas vezes com tanta irresponsabilidade. Um dia desse, eu estava aqui pregando e falei aquele caso que encontrei uma pessoa na estrada, lá perto do Socó, caída, querendo se matar. E vim aqui, quase meia-noite, perto de 1h da manhã, voltei lá para tirar a pessoa da rua. Quando eu estou em Montes Claros, eu recebo um áudio de uma pessoa de outro município, dizendo assim: padre, converse com fulano, porque me contaram que o senhor encontrou ele jogado no meio da rua e a comunidade está toda falando. Eu não estou entendendo nada, eu nem falei quem era. E automaticamente já apontaram uma pessoa, já disseram que era a pessoa, já crucificaram uma pessoa. Meu Deus do céu! Minha gente, é preciso olhar o outro com caridade, é preciso olhar o outro com amor, com responsabilidade. Entendermos que a vida do outro não nos é cara, não nos pertence. Não podemos apontar o erro do outro e sairmos falando aquilo que bem der na telha a respeito da vida do outro, e ainda tem gente que é capaz de dizer assim: eu provo. Que horror! Mas vejam, é preciso que nós olhemos o outro como sagrado. Olhemos o outro como alguém que pode mudar, como alguém que pode crescer, como alguém que está num processo de amadurecimento. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão. E o Senhor diz a sua missão: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha a missão de Cristo, olha a missão da igreja: acolher, amar, procurar e salvar quem está perdido. Esse procurar aqui o que está perdido não é só as pessoas que estão desgarradas lá fora, não. Mas pode estar perdida a pessoa sentada no banco da igreja, na Legião de Maria, no ministério, sentada na sédia de um altar. Pode estar perdida assim também. E é a esses que Jesus Cristo veio salvar, aqueles que estavam perdidos, fora do caminho. A nós, cristãos, seguidores de Cristo, só nos compete agir com misericórdia, não nos deixarmos abalar pelas injustiças, pelas calúnias, não nos deixarmos abalar, muitas vezes, pela mesquinhez do coração de alguém, mas termos consciência de que aquele que vive uma vida coerente sempre vai ser criticado por aquele que não vive,
que aquele que vive a santidade sempre vai escandalizar o pecador, que aquele que não está caminhando em Deus sempre vai criticar aquele que luta todos os dias para caminhar com Deus. Que o Senhor, o nosso bom Deus, nos ajude e nos ilumine a procurarmos nosso Senhor na oração, a abrirmos nosso coração para Ele, subirmos, crescermos nas virtudes e alcançá-lo, para que a salvação entre também nas nossas vidas, nos nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos, as nossas preces a Deus nosso Senhor.